Fala meu povo, Sensei Tomoto na área, bora pro Sensei Responde de hoje. Responde uma pergunta maneira. Eu vi que algumas bolsas de estudos pedem provas de proficiência em inglês. Qual é a melhor prova para eu fazer? Vou responder essa no Sensei Responde de hoje. Vem comigo. Para quem ainda não me conhece, Sensei Tomoto na área, se inscreve no canal, deixa um joinha, mas só faz isso se você quer sair do Brasil através das bolsas de estudos, tá? Se você quer sair pagando agência, pagando advogado de imigração, gastando 50, 100, 200 mil reais, esse não é o seu canal. Mas se você quer sair até mesmo de graça, através das bolsas que existem em todo o planeta, aí sim você está no lugar certo. Vai ser um prazer compartilhar um pouco do que eu venho fazendo nesses últimos 10 anos, ajudando milhares de brasileiros a passarem bolsas fora. Quando a gente fala de algumas bolsas de estudos mais pesadas, bolsa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, que são muitas delas inclusive consideradas full rides, que é o melhor tipo de bolsa que existe hoje na atualidade, existe em todos os países do mundo, muitas delas vão pedir provas de proficiência, tá? Mas antes da gente entrar nisso é importante lembrar, hoje existem mais de 800 mil bolsas de estudos no planeta. 80% dessas bolsas não pedem nenhuma prova. Você consegue aplicar para elas, bolsas de até 100%, aplicar para elas só com currículo e uma carta escrevendo a sua história e o porquê que você acha que você merece uma bolsa, tá? Vocês já aprenderam isso aqui no canal e tem todo o passo a passo detalhado na Escola Preparatória M60. Inclusive, clica aqui no link aqui embaixo, faz a sua pré-inscrição para quando abrir uma próxima turma a gente te chamar para você pegar o passo a passo das bolsas de estudos. Caso você vá aplicar para os 20% que exigem prova de proficiência em inglês, a gente vai ter várias provas que você poderia fazer. TOEFL, IELTS, Duolingo English Test, essas são as três mais relevantes. Alguns lugares do mundo, algumas raríssimas universidades vão aceitar um TOEIC, uma prova do Cambridge, uma prova do PTE e etc. Mas é raridade, tá? Menos de 2% das universidades do planeta aceitam essas outras provas. Então, pensando numa aplicação mais genérica, mais assertiva, não compensa gastar tempo. Ah, mas quando eu fui fazer minha inscrição na escola de inglês da esquina da minha casa, eles falaram que se eu fechasse 10 anos pagando 400 reais por mês, eles iam me dar uma prova do TOEIC de graça. Putz, que merda. Infelizmente essa prova não vai servir de praticamente nada. Então engole o choro, aceita que ela não vai ter nenhuma valia e bora focar nas três principais: TOEFL, IELTS e TOEIC. Qual que é a diferença entre elas? TOEFL é o inglês norte-americano, IELTS é o inglês britânico e Duolingo English Test é uma prova nova que surgiu durante a pandemia. Quando fazer o Duolingo English Test? É a minha preferida desde já, deixa eu colocar isso aqui. O Duolingo English Test, que a gente chama de DET, é a minha prova preferida, só que ela tem mais pontos fracos do que pontos positivos. Mas por que ela é minha preferida? Ela é mais fácil, a mais rápida e a mais barata de fazer, e você faz da sua casa quando você quiser. E por ser barata e fácil, você consegue fazer ela várias vezes. Se reprovar, você não precisa ficar se sentindo mal por ter pagado R$ 1.200 e reprovado, que é o preço hoje que está o IELTS e o TOEFL, né? Então é por isso que ela virou a minha preferida. Mas por que ela tem vários pontos negativos? Porque são poucas universidades do planeta que aceitam. É muito mais do que as provas do Cambridge, PTE, TOEIC e etc. Mas mesmo assim são poucas universidades. Só vale a pena utilizar o DET se na sua lista de bolsas todas elas aceitarem o DET. Se todas aceitarem, faz. Se não, exclui, infelizmente. E aí fica as duas principais: TOEFL ou IELTS. Ambas são aceitas em praticamente todas as universidades do planeta, tá? Em todas as bolsas que pedem prova, essas duas são aceitas em todo mundo. Eu particularmente recomendo o TOEFL. O TOEFL, entre as duas, na minha concepção, é a melhor prova. Porque, e não é sobre a prova, tá? Não tem a ver com a metodologia da prova, etc. Não tem nada a ver com isso. Porque simplesmente tem mais material de estudo. Tem mais livros, tem mais sites, tem mais vídeos no YouTube, tem mais professores que entendem de TOEFL, tem mais material para você estudar. Se você for fazer o IELTS, geralmente é um processo internacional, você não vai fazer da noite pro dia, você vai ficar entre 6 meses a 3 anos se preparando, e você não vai ficar se preparando também só pro IELTS, só pro TOEFL. São várias coisas, quem é meu aluno já sabe disso, né? Você vai fazendo várias coisinhas em paralelo. Extracurricular, uma documentação ali, outra documentação, você vai preparando a sua aplicação e tem que separar um tempinho para essas provas também no seu preparo diário. No caso do IELTS,
você vai encontrar uma limitação. Depois de um tempo, não vai ter mais material. Você vai ficar ali 3 meses, 6 meses estudando, depois acabou, não tem mais simulado, não tem mais robozinho para você treinar suas perguntas e continuar melhorando, sacou? E isso é muito ruim, porque daí você vai ter que estudar com materiais que você já estudou, ou que você já sabe a resposta, ou com simulados, ou com provas antigas, que você meio que já decorou a resposta. Então você não vai estar de fato estudando, você vai estar mais memorizando informação, você vai estar mais ali decorando, o que é ruim. Então o TOEFL, para mim, ele ganha por causa da abundância de materiais que existe, que é praticamente infinito, tá? Você pode ficar 10 anos estudando para o TOEFL, que você vai ter material toda semana novo, o que é muito positivo, tá? Mas obviamente você não deve ficar 10 anos estudando pro TOEFL. Entre 6 meses a 1 ano é o ideal para uma pessoa normal aí, com os neurônios funcionando certinho. Se fosse para uma pessoa super lenta, super ocupada, super devagar no aprendizado, daí talvez entre 1 a 3 anos, mas não é para passar disso, beleza? Eu, quando fui aplicar pro TOEFL, eu reprovei 3 vezes e passei na 4ª. Mas é porque eu fiz o processo totalmente errado. Eu fui arrogante, prepotente, aquela coisa do jovem, sabe? Quando você é meio jovem, adolescente. Eu era um jovem com cabeça de adolescente. Eu achava que sabia tudo, que estava dominando o mundo, que era o bonzão e tal. Me lasquei. Gastei mais de 5 mil reais, porque não é só prova, né? Tem deslocamento, às vezes as provas são nas capitais, eu morava no interior, então tinha que pegar ali um ônibus, ou tinha que dirigir. Eu gastei uns 5 mil reais só em prova, e que se eu tivesse um método adequado, eu passaria às vezes de primeira. Mas eu também quis dar uma arregaçada, né? Eu separei 3 meses para passar, e quando eu comecei a preparação eu não sabia nem o que era verbo to be, eu não sabia o básico de inglês. Eu pegava eu não sabia falar garrafa de água em inglês, eu só sabia falar water, né? Eu acho que nem falava sério, eu falava water. Eu acho que eu não sabia nem as pronúncias assim das coisas. Então eu era muito ruim, mas eu me dei 3 meses para estudar inglês. Deu certo, deu, gastei pra caramba, reprovei 3 vezes, passei na 4ª, foi bom, ganhei uma bolsa de quase 700 mil reais na época, então obviamente retornou o valor investido, mas nunca que eu faria isso sozinho hoje. Na época eu tinha os meus mentores de processo de bolsa. Então eu tinha uma galera que já era professor, doutor, diretor do MIT, de Harvard, dessas top universidades que me ajudavam para fazer tudo isso que eu ensino para vocês hoje, o introdutório aqui no YouTube, o avançado e passo a passo no M60. E eu tinha essa galera para me ajudar, mas eu não tinha ninguém para me ajudar na parte de idiomas. Mas hoje com certeza eu seguiria uma metodologia, por isso que eu faço questão de ensinar vocês para vocês fazerem o negócio do caminho certo, beleza? E tem mais um ponto que é importante você saber. A prova do TOEFL, ela, na minha concepção, ela é ligeiramente mais fácil. Por quê? Porque não tem contato humano. Você conversa com o computador, com uma inteligência artificial, e uma inteligência artificial que ela é tão boa que ela não tá nem aí pro seu sotaque. E muita gente se preocupa com isso, né? Eu preciso falar como se fosse um international. Dane-se, ninguém tá nem aí pra isso. Só você, sua insegurança, sua ansiedade, os fantasmas da sua cabeça. Mas ninguém mais tá nem aí pra isso. Se você fizer a prova certinha, dane-se. Sotaque é algo que não é avaliado nesse tipo de processo, e como tem um computador fazendo, mano, isso é incrível. A inteligência artificial entende todos os tipos de sotaque, então ela só vai avaliar literalmente o seu nível de estudo para a prova. Se você tá falando bem, com sotaque carregado, com sotaque norte-americano, dane-se, irrelevante nesse tipo de processo, tá? Não é considerado, o que é um ponto positivo. O IELTS, diferentemente, você vai ter um avaliador. Então na parte de speaking, de fala, e na parte de listening, você vai ter uma conversa real com uma pessoa. E talvez algumas pessoas possam ver isso como facilidade, tá? Mas pra mim, e aí isso daqui é individual, o que eu vou falar agora, cada um vai ter uma interpretação, porque só você sabe o seu jeito de viver e tal. Mas pra mim, falar com o computador, fechar os olhos assim, ó, e só pensar na resposta, me concentrar sozinho e falar as coisas de qualquer jeito, sem me preocupar com sotaque, sem só falar do jeito certo, mano, isso pra mim é incrível. Mas eu tenho uma pessoa na minha frente, me olhando assim, ó, me avaliando, e tudo que eu falar, essa pessoa tá ali, ó, só com o caderninho, só o barulhinho do lápis, ó.
cara, isso daí me dá um nervoso. Mas tem gente que gosta, tem gente que pode preferir esse tipo de avaliação, mas entre aspas, humanizado. Porque não tem nada de humanizado, a pessoa é como se fosse um robô te avaliando ali, escrevendo na sua frente ali, te fazendo perguntas. Você tem que responder e tal. E ela vai anotando ali se você respondeu de maneira completa, de maneira simplista, se você usou bom vocabulário e todos os parâmetros aí que uma prova como essa avalia. Inclusive são 4 partes a prova, tá? Escrita, geralmente você vai escrever 2 redações pequenininhas. Você vai ter a parte de listening, que você vai ter que ouvir áudios, geralmente são áudios de sala de aula, então o professor vai falar um negócio, você tem que depois dizer o que você entendeu, ou escrever o que você entendeu, ou clicar nas opções, o professor falou isso, o homework da semana era tal coisa. Terceiro, você vai ter muita leitura, que é representando como se você estivesse numa sala de aula mesmo, e seu professor te mandando leitura de homework para você fazer em casa. E o quarto, você vai ter a parte de fala, de comunicação. Então você vai ter o listening, ouvir, writing, escrever, speaking, falar, e o reading, que é a parte de leitura. E lembrando, tá? Nenhuma dessas provas te pede fluência. Inclusive, você pode ficar 10 anos numa escola de inglês e ainda não acertar metade da prova. Ou você ficar 3 meses estudando em casa, igual eu fiz, e às vezes gabaritar, sacou? Não que eu tenha gabaritado. Eu tirei mais do que 100 na prova do TOEFL, que é uma super nota, tá? Mas não gabaritei essa prova não. Nem tinha como com o pouco de tempo que eu tive de estudo. Mas o meu ponto é, tem norte-americano, gente que nasceu nos Estados Unidos, gente que nasceu no Canadá, gente que nasceu na Inglaterra, que fala inglês desde que nasceu e não consegue acertar metade da prova. E você, brasileiro, estudando certinho, você consegue ali acertar 80, 90% da prova com relativa facilidade, porque a prova não mede fluência. E aí que tá o grande segredo. Não foca no inglês tradicional de escola de inglês. Foda-se tudo isso, esquece. É uma perda de dinheiro investir em escola de inglês. Pega a prova antiga e vai fazendo. Ou pega os métodos da escola M60 e segue o método que você vai tirar notão na prova. Porque a prova não mede inglês, ela mede se você tem capacidade de se virar dentro de sala de aula. Por isso que não é uma prova que mede fluência. Ela é uma prova para medir se quando você chegar na faculdade, no mestrado, doutorado, você vai conseguir aproveitar a aula, em vez de ficar viajando sem entender nada. E claramente é o óbvio que você precisa, se você quer fazer faculdade em Harvard, por exemplo, você quer fazer o doutorado num grupo de pesquisa super, ultra, mega top do planeta. Óbvio que eles vão querer saber se você tem capacidade de acompanhar o grupo de pesquisa, e por isso que eles vão te pedir essa prova, beleza? E para passar nessa prova é muito mais sobre o jeito da prova, que é o que a gente ensina no método M60, muito mais sobre o estilo da prova, sobre entender a prova, do que de fato ficar fluente em inglês. E eu falo isso só para vocês direcionarem melhor o estudo de vocês. Isso vale tanto para TOEFL quanto para IELTS. E agora me conta aí, qual das provas você faria, qual você escolheria. Um beijo do Sensei, até a próxima, valeu!